Havia ainda algum trabalho sendo feito para harmonizar a atmosfera da Terra, equilibrando o oxigênio e preparando toda a atmosfera, assim como os corpos que seriam usados por vocês, que já se preparavam numa camada antes, no astral, para as encarnações propriamente ditas, na fisicalidade. Esse período durou bastante tempo até o ajuste final, para que os primeiros corpos fossem completamente ajustados com a atmosfera do planeta, possibilitando uma respiração agradável e harmônica que sustentasse apropriadamente sua vida biológica. Vocês passaram por 3 fases específicas quando chegaram à Terra, vindos de outras estrelas, e ou quando começaram a encarnar. No caso dos que começaram a encarnar, refere-se aos nativos de Gaia. Antes de citar as 3 fases do mergulho, preciso citar a fase 0. Nesta, é sem o corpo galáctico, sem personalidade, roupagem galáctica. Você apenas é a consciência. Para esta experiência na Terra, vocês passaram esse rápido reset. Quando a maioria saiu dos seus lares de origem em outras estrelas, se despojaram rapidamente de suas identidades galácticas e, voltando à fase 0, absorveram muita luz e força na fonte. Assumiram suas roupagens galácticas novamente. Em seguida, como citado na próxima fase 1. Esse reset foi necessário para que tivessem um reforço extra para a experiência dificílima que experimentariam. A fase 0 aconteceu muito rapidamente, pois em questão de segundos foram à fonte e retornaram. Eu poderia apenas dizer que vocês fizeram uma meditação, se reconectaram com a fonte, absorveram presença e depois abriram os olhos para o decorrer do dia. Aqui alguns poderiam dizer: mas se já voltamos à fase 0? E se o objetivo da experiência é retornar a essa fase, então por que já não ficamos nela? Porque havia uma imensa bagagem a ser resgatada. Havia muita coisa ainda para ser revista, acessada, vivida. Havia toda uma história para ser reescrita, escrita, sentida, expandida. E isso não poderia acontecer sem a viagem de ida e volta no tempo determinado. Considerem como se vocês estivessem fazendo uma faculdade em outro país, estudando, aprendendo e expandindo, e você precisou de um certo reforço familiar. Você foi até sua casa, absorveu essa energia e retornou para prosseguir com os estudos. Fase 1. Inicia-se a migração da consciência citada na fase 0 para esta fase. Nesta, vocês ainda estão completamente conscientes nas suas expressões espirituais elevadas, sem nenhuma condensação energética da Terra, ou capas plásmicas, ou corpos astrais, como chamam. Aqui, vocês estão novamente, depois do reset, assumindo a personalidade galáctica, siriana, pleiadiana, arcturiana, capelina, orione, alfa centauriana, andromedana, por exemplo. Vocês saíram do estado da fase 0 e já assumiram rapidamente suas personalidades, identidades galácticas de novo. Na fase 1, vocês ainda estão completamente conscientes e já sabem dos desafios que vão experimentar.
Estão conectados com seus eus e têm total consciência das suas identidades espirituais galácticas e suas conexões com a fonte. Vocês sabem de onde vieram e por que estão em Gaia, Terra. Sabem que no próximo mergulho não se lembrarão de mais nada disso. Vocês estão na primeira camada da Terra, da experiência terrana. Fase 2. Iniciam-se as encarnações ainda não na fisicalidade, mas uma pré-encarnação, esta no astral da Terra, que nominarei de encarnações plásmicas ou astraicas, encarnações no plano astral. Nessa época, o plano astral plásmico da Terra era muito semelhante ao que é a terceira densidade da Terra hoje. Apenas havia uma sutileza maior. Para melhor entender, é como se nessa época o plano astral plásmico da Terra fosse como a Terra é agora nessa densidade, e a fisicalidade em si ainda mais densa e pesada. Então, nesse período, quando vocês entravam nessa segunda fase, já começavam a se esquecer de todo o pacote que anteriormente possuíam na fase 0 e 1. Aqui na fase 2, já estão em profundo mergulho. Nesta fase, vocês encarnavam e desencarnavam mais rapidamente em seus corpos astrais, plásmicos, e não tomavam consciência do outro lado, que no caso seria a fase 1 ou 0, como naturalmente acontece agora na Terra. Quando desencarnam, a maioria de vocês já acorda do outro lado, do lado espiritual, sabendo que existe um lado espiritual. Na época citada, nesta fase, vocês desencarnavam e já reencarnavam rapidamente em outro corpo. Esses corpos eram adultos. Nesta fase, vocês já entravam nos corpos adultos. Não passavam pela fase da criança e adolescência, e construídos para que vocês já fossem se adaptando para a nova fase que viria, a fase 3, a encarnação propriamente dita na fisicalidade. Num futuro, essas fases se ajustariam. Explicarei mais a seguir. Aqui na fase 2, se pode considerar também uma encarnação, pois vocês tinham um vislumbre dos desafios por já receberem as fortes e intensas energias da densidade, com as respectivas emoções e conflitos. Vocês já começavam a saber e a vivenciar a dualidade. Porém, nesta fase de encarnações, quando vocês desencarnavam e rapidamente já entravam em outro corpo, não se lembravam da outra vida. Vocês já tinham as camadas do esquecimento. Fase 3. Esta é a encarnação propriamente dita na fisicalidade, já passando normalmente pela fase da criança, adolescência e chegando à fase adulta. É muito mais densa, sendo 7 vezes mais densa no período inicial do que as encarnações na fase 2. Na ocasião, os corpos físicos prontos passavam por constantes ajustes em seus DNAs, que eram em muitos casos ajustes dolorosos energeticamente para todos que os habitavam. Corpos muito densos se comparados a todos os outros corpos que já haviam experimentado, sem contar com a atmosfera energética extremamente opressora e incomparável com as sutis vibrações dos mundos de onde vieram e mesmo das zonas astrais plásmicas da Terra.
Os processos de encarnações nessa fase foram mais lentos, pois se precisava de ajustes fossem sendo feitos a cada grupo de almas que desciam para esta fase, para o melhoramento contínuo da experiência. Enquanto isso, outros grupos de almas mais acima nas fases primárias da experiência começavam as suas descidas, da fase 0 à terceira. Era um sobe e desce constante em um movimento elíptico de descida e subida de almas. Com isso, aumentava-se a vibração da experiência e ao longo das eras suavizava-se todo o movimento. Enquanto essa subida e descida de almas acontece, uma elipse energética é formada por esse movimento e no centro dessa elipse, que é o coração de Gaia, a energia do núcleo se expande consideravelmente e pouco a pouco alcança as camadas de consciências da fase 3 a 0, do centro do coração do planeta para a superfície. A energia de todo o campo energético superior da fase 1 e 0 se projeta a partir do cosmos, enquanto também há uma projeção das camadas mais sutis da Terra, o coração de Gaia, em direção à superfície do planeta, resultando numa compressão energética da experiência. A energia que vem de cima, do cosmos, encontra-se com a energia que vem de baixo, das camadas mais sutis da Terra, do coração de Gaia, chocando-se ambas na superfície do planeta, ocasionando o fenômeno compressão e ruptura. Desenrola-se então uma grande explosão de luz na superfície física do planeta, o que dissolverá completamente o véu, promovendo um movimento acelerado de expansão e reconexão nas consciências de todos os seres presentes em Gaia. Toda essa fase da intensa atividade elíptica está em andamento neste momento, perto de um grande ápice. Essa explosão será sentida em todos os corações. Não será algo a ser visto, mas sentido de forma tão intensa que alguns chocarão de emoção, mesmo sem saber exatamente o motivo, tomados em seguida por uma sensação de amor indescritível, uma alegria espiritual e uma paz como nunca sentiram. Neste momento, a fisicalidade da Terra entrará em uma rápida fusão entre planos e as separações dos planos vibracionais entrarão em descontinuação rapidamente. Preciso dizer que ainda assim haverá aqueles resistentes a isso, mas não há problema. A maioria da humanidade já estará preparada para lidar amorosamente com eles. E deixem-me dizer mais. O sino já começou a tocar. É isso que vocês foram fazer aí. À medida que assumem a consciência da sua verdadeira identidade galáctica, cósmica, ascensa, vocês aceleram esse processo e desconstroem o jogo.